Ninguém percebe quando alguém aprende a se tornar invisível. Não existe um momento exato, não tem aviso, acontece aos poucos. Um olhar que passa direto, uma palavra que não vem, um pedido feito sem por favor, um obrigado que nunca chega. Solange aprendeu isso cedo demais. E naquela noite, sem saber, alguém pisaria exatamente onde mais doía. Ela estava no meio do salão quando a porta do restaurante se abriu. 3 homens entraram juntos. O barulho da rua ficou do lado de fora, mas a presença deles ocupou o ambiente inteiro. Ternos caros, sapatos engraxados, relógios pesados reluzindo no pulso. O tipo de gente que não precisa falar alto para ser notada, mas fala mesmo assim. O da frente era Leandro Nogueira. Cabelos grisalhos bem penteados, postura larga, aquele jeito de quem sempre foi servido e nunca precisou pedir nada com cuidado. Ele não olhou o cardápio, não olhou para o garçom. Olhou o restaurante como quem avalia um produto de segunda linha. Aquela mesa, disse, apontando para o centro do salão. Não foi por acaso. Era a mais visível, a mais exposta, a que garantia plateia. Solange terminava de atender uma família no canto. Anotou o pedido, levou até a cozinha, respirou fundo e seguiu o caminho que já conhecia de cor. 6 meses trabalhando ali. 6 meses equilibrando bandejas, engolindo comentários, sorrindo quando o corpo só queria ir embora. O salão estava cheio, o barulho de talheres misturado com conversas altas, pedidos sendo chamados, copos batendo. Era um caos organizado e ela sabia dançar naquele ritmo. Quando se aproximou da mesa dos 3 homens, sentiu algo diferente. Eles a observavam. Não como clientes observam uma garçonete, mas como quem avalia algo que vai servir de entretenimento. Boa noite, ela disse, abrindo o bloco de anotações. Já escolheram ou preferem mais um tempo? Leandro inclinou a cabeça levemente e sorriu. Solange conhecia aquele sorriso. Era o sorriso que vinha antes de algo ruim. Precisamos de um tempo, ele disse em alemão pausado, olhando diretamente para ela. Mas duvido que a qualidade aqui atenda nossos padrões. Os 2 homens ao lado riram. Um deles, de óculos e gravata azul, completou também em alemão. Pelo menos é barato, né? Solange não piscou. Não franziu a testa. Não demonstrou surpresa. Não pediu para repetir. Apenas manteve o bloco aberto, como se tivesse ouvido nada além de ruído. Leandro esperou. Esperou que ela pedisse para repetir. Esperou que ela ficasse vermelha. Esperou que ela demonstrasse confusão. Nada. Porque Solange tinha entendido cada palavra. Ela aprendera alemão no balcão de um hotel, ouvindo turistas reclamarem de atrasos, de quartos, de preços. Aprendera inglês com americanos impacientes, francês com casais em lua de mel, italiano com famílias barulhentas. Espanhol vinha quase automático, japonês veio aos poucos, chinês básico também, mas eles não precisavam saber disso. Ainda não. Vou dar mais alguns minutos, ela disse em português, com a voz calma e profissional. Quando estiverem prontos, é só chamar. Virou as costas e se afastou. Leandro franziu a testa, acompanhando-a com o olhar. Ela nem piscou, murmurou, ainda em alemão. O homem de óculos deu de ombros. Deve estar acostumada a ser ignorada. 5 minutos depois, Solange voltou. Bloco aberto, caneta na mão. Postura impecável. Já decidiram? Leandro apoiou os cotovelos na mesa e se inclinou para a frente. Vocês têm algo bom aqui? Perguntou em alemão devagar, quase soletrando. Solange anotou algo sem olhar para ele. O que você acha? Ele comentou com o colega também em alemão. Deve ter pelo menos um prato decente nesse lugar. Difícil acreditar, o outro respondeu, rindo baixo. Solange ergueu os olhos. Posso sugerir o filé ao molho madeira? É o mais pedido. A voz era firme, profissional, como se nada tivesse acontecido. Leandro pediu o filé, os outros 2 também. Bebidas confirmadas.
Ela agradeceu e se afastou mais uma vez. Enquanto caminhava, ouviu Leandro falar ainda mais alto em alemão. Gente assim nunca sai do lugar, nem se esforça para entender o mundo. Solange apertou o bloco com mais força, mas não parou, não virou, não reagiu. Trabalhou. 20 minutos depois, levou os pratos. Colocou cada um à frente do cliente com precisão. Bom apetite! Ia sair quando Leandro a chamou. Moça, não usou o nome dela, mesmo com o crachá visível. Traz mais uma água e vê se é gelada dessa vez. A água ainda estava pela metade. Estava gelada. Solange assentiu. Claro. Quando voltou, Leandro falava ao telefone, alternando português e inglês, gesticulando, ocupado demais para perceber a presença dela. Pegou a garrafa da mão dela sem olhar, sem agradecer, sem sequer pausar a conversa. Solange ficou ali parada. 2 segundos. 3. Nada. Virou e foi embora. Na passagem pela cozinha, Marcelo, o chefe de salão, a puxou de lado. Você tá bem? Perguntou baixo. Aquela mesa tá te incomodando? Solange respirou fundo. Tá tudo bem. Tem certeza? Porque o cara tá sendo grosso. Ela forçou um sorriso pequeno. Já vi pior. E era verdade, mas isso não tornava mais fácil. Durante toda a refeição, os comentários continuaram. Sobre o lugar, sobre a comida, sobre o nível das pessoas que trabalhavam ali. Sempre em alemão. Sempre rindo. Solange ouviu tudo. Quando pediram a conta, Leandro passou o cartão sem olhar. Assinou. Não deixou gorjeta. Antes de sair, ajeitou o paletó e finalmente olhou para ela com atenção real. Obrigado, disse em português, com um tom condescendente. Você se esforçou. Os 3 saíram rindo. Solange ficou parada ao lado da mesa vazia, segurando a bandeja com pratos sujos. As mãos tremiam. Não de medo, de raiva contida. Marcelo apareceu ao lado dela. Que babaca! Ele vai voltar, Solange disse baixa. Como você sabe? Ela respirou fundo. Porque gente assim sempre volta. E quando voltasse, alguma coisa seria diferente. Algumas humilhações não acabam quando a pessoa vai embora. Elas continuam, no silêncio, no corpo cansado, no caminho de volta para casa. Solange sentiu isso naquela noite. Cada passo parecia mais pesado do que o normal, como se carregasse algo além da bolsa no ombro. O apartamento era pequeno. Um quarto, uma sala, paredes antigas, pintura descascando perto da janela, aluguel atrasado de novo, conta de luz vencendo. A geladeira tinha o básico e nada além disso. Solange jogou a bolsa no sofá e foi direto para o banho. Não queria pensar. Só queria que a água quente apagasse o dia. Debaixo do chuveiro, fechou os olhos. Os ombros finalmente relaxaram. Mas a mente não. As palavras voltaram. O tom. As risadas. A certeza com que Leandro falava, como se tivesse autoridade para decidir quem merecia ou não alguma coisa na vida. Foi ali, com a água escorrendo pelo rosto, que ela voltou 4 anos no tempo. O Hotel Bela Vista ficava numa área turística da cidade. 5 estrelas, recepção de mármore, hóspedes do mundo inteiro. Solange tinha começado ali aos 22 anos, no balcão de atendimento. Quando entrou, só falava português e um inglês fraco, aprendido na escola. Mas o hotel não parava. Alemães pediam informações. Franceses reclamavam do ar-condicionado, italianos queriam dicas de restaurante, americanos perguntavam tudo, o tempo todo, e Solange estava sempre ali. Ela não podia dizer, não entendo, não podia dizer, não sei. Então começou a aprender do único jeito possível, ouvindo, errando, tentando. Anotava frases em pedaços de papel. Perguntava aos hóspedes como se dizia tal palavra. Baixava aplicativos no celular. Estudava no intervalo do almoço. Assistia vídeos de madrugada. Errava muito. Misturava idiomas. Passava vergonha. Mas continuava. 2 anos depois, falava inglês fluentemente. Alemão funcional. Francês básico. Italiano vinha crescendo. Espanhol
era quase natural. Japonês aprendeu com um casal de idosos que ficou 3 semanas no hotel e tinha paciência. Chinês era difícil, mas ela conseguia se virar. Ninguém ali fazia ideia do quanto ela tinha lutado para chegar naquele nível. Os gerentes adoravam. A Solange resolve, eles diziam. Manda para ela. E mandavam mesmo. Até que o hotel fechou. Crise financeira, dívidas. Uma manhã chamaram todo mundo e avisaram. 30 dias para encerrar as atividades. Depois disso, cada um por si. Solange tentou outros hotéis, mandou currículos, foi a entrevistas. As respostas eram sempre educadas e vazias. Vamos guardar seu currículo. Entramos em contato. Nunca entravam. O dinheiro acabou. O aluguel atrasou. A luz foi cortada 2 vezes. Foi quando viu o anúncio do restaurante. Precisa-se de garçonete, não exige experiência. Ela foi no mesmo dia. Marcelo contratou na hora. E ali, por 6 meses, ela engoliu o orgulho. Serviu mesas, sorriu, se tornou invisível outra vez. O banho terminou. Solange saiu, se enrolou na toalha e sentou na beira da cama. Pegou o celular quase no automático. Abriu o aplicativo de alemão que ainda estava instalado. Sequência de 214 dias concluída. Nível B2. Ela fechou o aplicativo e encarou o teto. Leandro achava que ela não entendia nada. Achava que ela era só uma garçonete. E isso doeu mais do que ela esperava. Não porque ele fosse importante, mas porque tocou exatamente no medo que ela carregava. O medo de nunca mais ser vista. Pegou o celular de novo e abriu o navegador. Vagas tradutor. Atendimento bilíngue. As exigências eram sempre as mesmas. Graduação, 5 anos de experiência formal, disponibilidade total. Nada do que ela tinha aprendido na prática parecia contar. Ela largou o celular ao lado da cama. Amanhã seria outro dia, outro turno, outras mesas. E talvez, só talvez, Leandro voltasse. 3 dias depois ele voltou. Era quinta-feira, horário de almoço. O restaurante estava cheio. Solange equilibrava 2 pratos quando viu a porta se abrir. Leandro entrou sozinho, terno azul marinho, pasta de couro, celular no ouvido. Falava alto, gesticulando, ocupando espaço. O coração de Solange acelerou, mas ela não parou. Terminou o que estava fazendo. Marcelo se aproximou do balcão. Aquele cara voltou, disse baixo. Quer que outro atendente pegue? Solange respirou fundo. Não, eu atendo. Marcelo hesitou. Tem certeza? Tenho. Ela ajeitou a farda, pegou o bloco e caminhou até a mesa central. Leandro ainda falava ao telefone, agora em inglês. Solange ficou parada. 10 segundos. 20. 30. Ele não olhou. Quando desligou, jogou o celular na mesa e ergueu os olhos. Ah, você de novo. Disse sem educação. Traz o cardápio. O senhor já conhece o cardápio, Solange respondeu. Quer que eu sugira algo? Leandro a olhou com mais atenção. Boa memória, hein? Lembro dos que voltam. Ele sorriu, sem gentileza. Não aceito comida morna, nem atendimento lento. Entendeu? Entendi. Pediu o filé, arroz, batata frita e água com gás. Rápido. Quando Solange virou para sair, ouviu atrás dela em alemão. Esse lugar continua triste. Pelo menos é barato. Ela parou por um segundo. O sangue subiu. As mãos apertaram o bloco, mas continuou andando. 15 minutos depois trouxe o prato. Leandro provou, fez cara de reprovação. Está seco. Pedi bem passado, não queimado. O filé estava perfeito. Quer que eu peça para refazer? Não tenho tempo, disse mastigando com má vontade. Da próxima vez, presta atenção. Ela assentiu. Então ele perguntou com desdém. Você sempre foi tão apagada assim, ou é só comigo? Algo apertou no peito de Solange. Não entendi a pergunta. Deixa pra lá, só vai. Ela virou para sair. Então ele falou em alemão alto o suficiente. Pessoas assim nunca chegam a lugar nenhum. Ficam presas para sempre. Solange parou. Dessa vez virou. Caminhou de volta até a mesa. Leandro ergueu os olhos irritado. O que foi agora?
Solange respirou fundo e disse, em alemão perfeito, o filé está exatamente no ponto que o senhor pediu. O garfo dele congelou no ar. O quê? Ela repetiu. Calma, Clara. O filé está bem passado, como o senhor pediu. Leandro largou o garfo devagar. Você fala alemão? Sim. Desde quando? Desde que aprendi. O rosto dele mudou. Raiva, surpresa. Então você entendeu tudo? Entendi. Por que não disse nada antes? Solange sustentou o olhar. Por que o senhor não perguntou? O silêncio caiu pesado. Quantos idiomas você fala? Ele perguntou desconfiado. 7. Chinês básico também. Leandro tentou testar. Francês, italiano, japonês. Ela respondeu todos. Quando terminou, ele ficou em silêncio. Como uma garçonete fala tudo isso? Eu não era garçonete antes. Ele se levantou. Você está desperdiçada aqui. Pagou. Deixou gorjeta. Saiu. Solange ficou parada, sentindo algo diferente no peito. Não era vitória. Era começo. Algumas oportunidades não chegam com flores, nem pedidos de desculpa. Elas chegam desconfortáveis, carregadas de dúvida, quase como um teste disfarçado. Solange sentiu isso 2 dias depois, quando Marcelo a chamou no depósito, com aquele jeito sério que não costumava usar. Solange, aquele cara voltou aqui. O estômago dela afundou. O Leandro? Ele mesmo. Marcelo estendeu um papel. Deixou o número. Disse que tem uma proposta de trabalho para você. Solange ficou olhando para o papel por alguns segundos, sem pegar. O coração batia rápido demais. Podia ser armadilha. Podia ser mais um jogo de ego. Ou podia ser a chance que ela vinha esperando em silêncio há meses. Ela pegou o papel. Naquela noite, depois do turno, ligou. Leandro atendeu no segundo toque. Solange, sabia que você ia ligar. Ele foi direto, sem rodeios. Tenho uma empresa de consultoria, clientes internacionais. Perdi minha assistente. Preciso de alguém que fale idiomas e aguente pressão. O salário é o triplo do que você ganha aí. O ar faltou por 1 segundo. Mas tem um teste, ele continuou. Sexta-feira. Reunião com japoneses. Você vem, anota tudo e depois me passa o relatório. Se der conta, está contratada. Solange fechou os olhos. Eu aceito. Sexta chegou rápido demais. Ela comprou roupa social no crediário. Estudou termos de negócios até a madrugada. Chegou no prédio de vidro 15 minutos antes do horário. Tudo ali parecia grande demais, frio demais, importante demais. Leandro a recebeu sério. Eles chegam em 10 minutos, falam rápido, anota tudo. Os executivos entraram, ternos escuros, expressões fechadas. A reunião começou e em 5 minutos, Solange percebeu, estava perdida. Termos técnicos, siglas, um vocabulário que não existia no balcão de hotel. O medo subiu. Um dos japoneses olhou para ela e perguntou em japonês, você entende o que estamos discutindo? Silêncio. Todos os olhos nela. Solange respirou fundo. Entendo a maior parte, respondeu em japonês. Mas alguns termos técnicos ainda são novos para mim. Se puderem falar um pouco mais devagar nas partes importantes, consigo acompanhar melhor. Os executivos trocaram um olhar. Ela é honesta, um deles comentou, em japonês. Isso é raro. A reunião seguiu, mais clara, mais humana. 1h30 depois, terminou. Quando ficaram sozinhos, Leandro soltou o ar. Achei que você fosse desmoronar. Eu desmoronaria se tivesse mentido. Ele sorriu, pela primeira vez sem arrogância. Então, o relatório? Solange falou por 15 minutos. Datas, valores, riscos, exigências. Quando terminou, Leandro cruzou os braços. Você está contratada. O mundo girou. Ela saiu do prédio flutuando. Ligou para Marcelo. Chorou no meio da calçada. Pela primeira vez em meses, sentiu que tinha sido vista de verdade. Se você está sentindo essa virada junto com a Solange, se inscreve agora no canal Morada das Histórias.
Aqui você encontra histórias de recomeço, injustiça, coragem e reconhecimento. Histórias que provam que ninguém é invisível para sempre. Mas a vida não gosta de finais fáceis. 3 meses depois, a empresa começou a afundar. Contratos caíram, despesas ficaram, salários foram reduzidos, pessoas foram demitidas. Até o dia em que Leandro a chamou na sala. Vou ter que fechar a empresa. O chão sumiu. Mas antes de tudo acabar, ele fez uma última coisa certa. Indicou Solange para outra empresa. Um novo recomeço. Um passo para trás para não cair no abismo. Ela aceitou. Traduções técnicas, salário menor, começar de novo. Até o dia em que Daniel, o novo chefe, disse: amanhã tem reunião importante. Cliente europeu, Hotel Bela Vista. O coração de Solange parou. Era o hotel onde tudo tinha começado. E quando ela entrou na sala de reuniões, viu Leandro. Ele tinha ido atrás dela. E dessa vez não era teste. Era convite. Algumas portas se abrem de novo, mas não para repetir a história. Elas se abrem para cobrar decisões que ficaram pendentes. Solange sentiu isso no instante em que reconheceu o lugar, o cheiro do saguão, o brilho do mármore. O Hotel Bela Vista tinha reaberto, reformado, luxuoso como antes. Mas por dentro era ela quem estava diferente. Ela entrou na sala de reuniões com postura firme, bloco na mão, respiração controlada. Quando levantou os olhos, viu Leandro Nogueira. Ele parou no meio da frase. Solange? Daniel, o dono da empresa de traduções, franziu a testa. Vocês se conhecem? Trabalhamos juntos, Leandro respondeu rápido. Minha melhor assistente. A reunião aconteceu como se o passado não estivesse ali, sentado entre eles. Executivos europeus, termos técnicos, negociações delicadas. Solange traduziu tudo com precisão cirúrgica, voz firme, sem hesitar, sem errar. Quando terminou, Daniel saiu para atender uma ligação. Ficaram sozinhos. Você está bem? Leandro perguntou num tom que ela nunca tinha ouvido antes. Estou. E você? Melhor. Recomeçando. Ele respirou fundo, como quem carrega algo pesado há tempo demais. Eu vim aqui porque sabia que você estaria. Solange franziu a testa. Como assim? Leandro tirou alguns papéis da pasta e colocou sobre a mesa. Tenho uma nova empresa, menor, mais enxuta. Quero fazer diferente dessa vez. E eu preciso de você. Ela olhou os documentos. Sociedade, 20%. Salário melhor. Participação nos lucros. Por quê? Ela perguntou. Leandro sustentou o olhar. Porque você é a melhor pessoa com quem já trabalhei. E porque eu confio em você. O silêncio se espalhou. Solange lembrou do restaurante, do riso contido, da humilhação, do teste disfarçado de arrogância. Eu preciso pensar, ela disse. Claro. Ele saiu. Solange ficou sozinha na sala. Pegou o celular. Olhou para a própria mão segurando a caneta. Aquela mesma mão que meses antes equilibrava pratos, invisível. Agora decidia o próprio valor. Ligou. Eu aceito, disse quando ele atendeu. Mas com uma condição. Qual? Nunca mais me teste. Houve uma pausa. Fechado. 6 meses depois, a nova empresa funcionava. Escritório moderno. Contratos sólidos. Solange não era funcionária. Era sócia. Participava das decisões. Liderava reuniões. Era ouvida. Mas a vida ainda tinha um último teste. Numa manhã comum, Daniel ligou. Solange, lembra de quando você trabalhava no restaurante? Lembro. O dono me ligou. Quer saber se você toparia traduzir um evento internacional lá. Pagamento alto. Solange fechou os olhos. O mesmo lugar onde foi invisível. Eu vou, respondeu. Na noite do evento, o restaurante estava lotado. Outro público, outro nível, outro clima. Quando Solange entrou, alguns funcionários a reconheceram. Cochichos, olhares. Ela subiu ao pequeno palco improvisado. Pegou o microfone. Falou em inglês, em alemão, em francês, em japonês, traduziu discursos, fez conexões, encantou. No fim,
Aplausos. Marcelo estava no fundo do salão, com os olhos marejados. Depois do evento, o dono do restaurante se aproximou. Você trabalhava aqui, não é? Trabalhava. Nunca imaginei. Solange sorriu. Quase ninguém imagina. Ela saiu do restaurante sem raiva, sem peso, sem mágoa. Não precisava provar mais nada. Algumas vitórias parecem completas. Até o dia em que a vida pergunta quanto você está disposta a perder para continuar ganhando. Solange descobriu isso numa terça-feira comum, daquelas que começam iguais a todas as outras e terminam mudando tudo. A nova empresa crescia rápido, contratos internacionais, reuniões constantes, viagens surgindo no horizonte. Solange chegava cedo, saía tarde, resolvia problemas que antes levariam dias em poucas horas. Não era mais invisível. Era referência. Era sócia. E todos sabiam disso. Mas o corpo começou a cobrar. As noites mal dormidas viraram rotina. As refeições passaram a ser qualquer coisa entre uma ligação e outra. O sorriso ainda existia, mas já não vinha com tanta facilidade. Ela percebeu isso quando, numa manhã, se olhou no espelho do elevador e quase não se reconheceu. Estava ali, mas parecia distante de si mesma. Naquele mesmo dia, Leandro entrou na sala dela com uma expressão séria. Recebemos uma proposta, ele disse. Uma multinacional alemã quer comprar parte da empresa. Solange sentiu o estômago apertar. Comprar quanto? Controle acionário. Ele respirou fundo. Muito dinheiro, expansão imediata, escritórios fora do país, mas também menos autonomia. Ela entendeu o que ele não disse. E eu? Querem você exclusiva, mudança para fora, agenda pesada, disponibilidade total. Solange ficou em silêncio. Era o topo, o reconhecimento máximo, o tipo de oportunidade que todo mundo dizia para nunca recusar. Mas algo incomodava. Naquela noite, ela passou em frente ao restaurante onde tudo começou. Não entrou. Apenas ficou olhando. Lembrou da Solange que equilibrava pratos, da que engolia palavras, da que dormia com medo do amanhã. Tudo aquilo parecia distante, mas não esquecido. No dia seguinte, encontrou Marcelo para um café. Você venceu, ele disse orgulhoso. Todo mundo aqui fala de você. Solange sorriu, mas logo ficou séria. Marcelo, você já venceu e mesmo assim sentiu que estava perdendo? Ele pensou por alguns segundos. Já. Quando eu ganhava dinheiro, mas não tinha tempo nem para respirar. Ela entendeu. Na reunião final com os alemães, Solange ouviu tudo com atenção. Traduziu, explicou, negociou. Quando chegou sua vez de falar, respirou fundo. Eu agradeço a proposta, disse em alemão impecável, mas não aceito. Houve silêncio. Posso perguntar por quê? Um deles questionou. Porque demorei demais para deixar de ser invisível, ela respondeu. E não vou voltar a desaparecer, nem dentro do sucesso. Leandro a olhou surpreso. Depois da reunião, ficaram sozinhos. Você tem certeza? Ele perguntou. É muita coisa. Eu sei. Solange sorriu. Mas agora eu sei exatamente quanto eu valho e quanto eu custo para mim mesma. Leandro assentiu em silêncio. Naquela noite, Solange dormiu tranquila, sem medo, sem pressa, sem a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Ela tinha escolhido ficar. Algumas histórias não terminam com aplausos, terminam com silêncio, com a certeza tranquila de quem finalmente chegou onde precisava estar. Solange entendeu isso numa manhã simples, entrando no escritório, colocando a bolsa sobre a mesa e olhando ao redor sem pressa. Ela não corria mais. A empresa seguia firme, crescia no ritmo certo. Clientes vinham por indicação. Contratos sólidos, humanos, possíveis. Solange participava das decisões, recusava projetos abusivos, escolhia com quem trabalhar. Pela primeira vez, o sucesso não vinha acompanhado de medo. Num fim de tarde, ela saiu mais cedo. Caminhou sem destino, deixou o corpo guiar.
Quando percebeu, estava parada em frente ao restaurante onde tudo tinha começado. O mesmo letreiro, a mesma porta, mas nada ali era igual. Entrou. O salão estava mais vazio. Um garçom novo passou apressado. No fundo, Marcelo organizava comandas. Quando a viu, arregalou os olhos. Solange? Ela sorriu. Oi, Marcelo. Ele veio rápido, abriu os braços. Olha você, disse emocionado. Todo mundo aqui ainda fala de você. Fala bem ou mal, ela brincou. Fala com respeito. Sentaram por alguns minutos. Conversaram sobre a vida, sobre o restaurante, sobre quem ficou e quem foi. Antes de sair, Solange pagou a conta e deixou uma gorjeta generosa. Não por obrigação, por gratidão. Na porta, Marcelo disse, você sabe, naquele dia, quando aquele cara te tratou mal, eu nunca vou esquecer o jeito que você saiu daqui de cabeça erguida. Solange respirou fundo. Eu quase não consegui, respondeu, mas consegui. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. Ela caminhou devagar, sentindo algo raro, paz. Não precisou voltar para provar nada. Não precisou humilhar quem a humilhou. Não precisou vencer ninguém além do medo de ser pequena. Meses depois, numa palestra sobre carreiras e idiomas, Solange foi convidada a falar. Subiu ao palco sem nervosismo. Olhou para a plateia, cheia de jovens inseguros, cheios de dúvidas. Nunca subestimem alguém pelo lugar onde ela está, disse. Esse lugar pode não ser uma escolha, pode ser só uma fase, e toda fase acaba, especialmente quando você decide que acabou. Aplausos. Mas o mais importante não veio deles. Veio de dentro. Solange saiu do palco sabendo. Não foi sorte. Não foi alguém que salvou. Foi insistência quando todo mundo esperava que ela desistisse. E isso ninguém tira.